Tudo bom? Primeiro vídeo, então, da sessão de ciências, a gente vai começar a falar no conteúdo do 7º ano, que geralmente acompanha lá depois do segundo ano do ensino médio, que é seres vivos. Então, quase todas as criaturas viventes escolares começam fazendo o quê? Aprendendo como se classificam os seres vivos. Primeiro, definindo ser vivo, que eu já tenho um vídeo sobre isso, procura aí, vou tentar botar o link, não sei se eu sei fazer isso, mas se eu não souber, eu descubro. Então, ó, para definir ser vivo é importante, tá? Classificar, né, o bando de ser vivo que a gente tem nesse planetão. Então, a gente precisa classificar, a gente tem que ver os critérios para classificar. Nomear, então a gente tem regras de nomenclatura científica. A gente fala geralmente, então, nos reinos. Depois dos reinos, a gente vai falar nos filos, depois dos filos, né, classes e assim por diante, até a gente chegar em espécie, né, em ciências para aí. A gente fala um pouquinho sobre como se faz ciência, então a gente fala um pouquinho da metodologia científica, inclusive porque a gente começa, né, a trabalhar mais com os alunos em laboratório, então a gente parte de um problema, a gente elabora hipóteses, a gente testa hipóteses nos experimentos e daí a gente verifica os resultados e faz uma conclusão, basicamente isso. Então a gente trabalha com metodologia científica. E eu acho que é isso, né? Então, para começar essa nossa, pretendo, mini aula sobre a primeira, né, de 7º ano, a gente então vai falar um pouco sobre a classificação de seres vivos. Então, a classificação de seres vivos, não foi o primeiro carinha, tá? O primeiro carinha que tentar fazer isso foi na época lá de Aristóteles, na Antiguidade Grega, tá? Mas eles se detinham a classificar muito o que era bruto, né, e ser vivo. Eram duas coisas, duas categorias. E nos seres brutos, então, eles classificavam, eles botavam num saco todos os minerais, enfim, planta, eles achavam que não era ser vivo, e tudo que se mexia, basicamente, eles botavam no outro grupo, né? E aí, pessoal, muito importante, quem realmente revolucionou essa história de classificação científica foi o Linneu, tá? Ó, ele era sueco, tá? O Carl von Linné, que viveu lá em 1708 a 1778, né? Ele estabeleceu, então, categorias que até hoje a gente segue. Então, quando a gente fala nas categorias taxonômicas de reino, de filo, de classe, de ordem, de família, de gênero e de espécie, a gente tá falando numa classificação que quem pensou nela foi Linneu. E ele começou a classificar os organismos por semelhança. Então, quem tinha perna, quem tinha asa, quem tinha, sei lá, antena, quem tinha pena, quem não tinha, quem tinha pelo. E assim ele foi começando a fazer toda a organização dos seres vivos presentes no nosso planeta. Claro que isso evoluiu muito. Claro que hoje a gente segue as mesmas categorias, mas envolvendo 1000 outras características, né? Por exemplo, biotecnologia. A gente hoje tem biotecnologia, então a gente coloca lá também semelhanças de biologia molecular, né? De DNA, propriamente falando. Então, para agrupar mais corretamente os seres vivos. Então, quanto maior a semelhança genética entre dois seres vivos, mais aparentados eles estão. Então, a gente hoje usa ferramentas que naquela época, obviamente, ele não tinha, mas a coisa funciona basicamente da mesma maneira, certo? Então, assim, ó, um reino engloba vários filos, os filos englobam várias classes, as classes englobam várias ordens, as ordens englobam várias famílias, as famílias englobam vários gêneros, os gêneros envolvem algumas espécies.
Get it? Isso aí, tá? Então, tem um diagrama bem legal, né, que segue a lógica dos conjuntos matemáticos, do conter e estar contido, né? Então, dá uma olhadinha nisso aí, vou botar o esqueminha aí, que de repente fica legal pra você ver. E aí, pessoalzinho, o bom é a gente sempre relembrar os 5 reinos da natureza. 5 reinos, são eles: Monera, certo? Não vou falar agora, ó, deixa eu só falar uma coisa. Se você é do ensino médio e você está assistindo esse meu vídeo, eu não vou falar agora em arqueia, nos domínios. Eu não vou falar em domínio, tá? Porque eu tô falando pra galerinha de ciências. Então, eu não vou pirar as crianças, tá? Deixa esse papo de domínio pra gente que é um pouquinho maior, que tá com a vida lá quase no vestibular, tá? Não vamos fazer isso aí. Deixa eles ganharem um tempinho só nos reinos. Então, vamos lá. Galera do 7º ano. Monera. Quem é Monera? Seres unicelulares, uma célula. Procarióticos, célula procariótica, ou seja, ela não tem núcleo ainda. Os únicos representantes procariontes. Então, ó, Monera, unicelular, procarionte, heterótrofo, porque eles não fabricam o próprio alimento, eles têm que comer alguma coisa e geralmente são decompositores. Alguns fotossintetizantes, sim. Alguns autótrofos. As bactérias fotossintetizantes, que a gente chama de cianobactérias, ou algas azuis, que não, nem sempre são azuis, porque elas têm clorofila ou pigmento parecido dentro, tá bom? E aí elas conseguem capturar luz solar. Inclusive, foram os precursores das plantas. Mas são unicelulares, ok? Não vai confundir, são unicelulares, não são algas. Mas tu não falou que eram algas azuis. Não, não é alga. Eu prefiro que tu chame essa galera de bactérias fotossintetizantes. Ou cianobactéria. Para tu não achar que é uma alga. Porque alga é outra coisa que não é nem planta. Já vamos chegar lá. Aí saímos de Monera, tá? Saímos de Monera. E aí a gente vai começar a falar na galerinha que é eucariótica. Então é aquela galerinha que já tem as células, todas elas com material genético dentro de um núcleo. Bota aí o modelinho, tá? Então, essa galera tá dividida em 4 reinos. Protoctistas, que eu odeio esse nome, mas é o nome novo, New One. Mas eu tenho horror, acho horrível, parece que tá falando do médico de próstata. Enfim, protista, eram os antigos protistas, tá? Quem é que tá dentro desse grupo? Protozoários, aqueles grupinhos unicelulares que podem formar colônias, que podem ser heterotróficos ou podem ser autotróficos, então eles podem fazer fotossíntese, alguns, mas a grande maioria não é fotossintetizante, então é heterotrófica. Tem que se alimentar de alguma coisa. Quer saber quem é? As amebas. Lembra da coisa da ameba? Aquela coisa... Então, aquela que tem os pseudópodos. Essa mesmo. Se você não sabe nada disso que eu tô falando, por favor, dá uma lidinha no seu livro, porque lá tem. Qualquer livro de 7º ano tem o que é uma ameba. Vai lá em protozoários que você vai ver. Aí, assim, ó. Esses seres unicelulares estão dentro desse reino. Por que eles não são lá junto com as bactérias? Porque eles já têm núcleo, tá? Então, eles já são eucariontes. E junto com os protozoários, a gente vai ter as algas. Então, alga não é planta? Não, alga não é planta. Já teve junto com as plantas, mas a gente tirou elas junto das plantas, tá bom? Porque elas têm representantes unicelulares. Então, as algas têm representantes unicelulares, então ficam com os protoctistas, tá? As algas daí vão ser todas fotossintetizantes, não tem alga que não faça fotossíntese, então elas fabricam o seu próprio alimento, são produtores, então extremamente importantes os ecossistemas, são as microalgas, inclusive que liberam a maior parte do oxigênio presente na nossa linda atmosfera que nos permite a vida. Não são as plantas da Amazônia, tá? Porque as plantas da Amazônia, elas são importantes para 1000 outras coisas.
tá? Só que elas consomem grande parte do oxigênio que elas liberam, tá? Então, elas respiram também. Como elas são muito grandes, em grande quantidade, elas acabam consumindo esse oxigênio todo. Enquanto as algas, por serem muito pequenas e terem um metabolismo, né, muito pequeno, baixo, enfim, acaba rendendo, né? O oxigênio que elas liberam acaba ficando na atmosfera. Tô resumindo, tá, gente? Tô resumindo essa coisa toda, passando muito por cima, porque tem muito detalhe que não vale a pena a gente falar no nível de ciências, 7º ano, certo? Então, falamos de protoctistas. Aí agora a gente vai falar do segundo reino de eucariontes, porque a gente já falou, já na verdade vai ser o terceiro reino de ser vivo, que são os fungos, na verdade. Então, o reino fungi é um reino à parte que não vai ter mais ser autotrófico, então eles não fazem fotossíntese, eles vão ser todos... Ai, gente, água, por favor. Vão ser todos heterótrofos, decompositores dos ecossistemas, então são super importantes e imprescindíveis para liberar todos os nutrientes para o solo e reciclar a matéria. É o grupo dos mofos, bolores de pão, fermentos biológicos, as leveduras. Galera aí que gosta de fazer cerveja, vinho, galera que curte uma cachaça, sabe bem do que eu tô falando. Se não sabe, só gosta de beber, vai atrás, porque cultura também é legal. E os cogumelos, certo? Tanto aqueles que se come, quanto aqueles que não façam isso, mas aqueles que tem alguns loucos que fazem chá. Enfim, todo o cogumelo dos Smurfs. Então, essa galera é do reino fungi. Principal característica é o papel deles como decompositores nos ecossistemas. Mas a gente vai falar... Eu vou fazer uma aulinha de cada grupo, tá? Aí a gente vai ter outros... os fungos são tanto unicelulares quanto pluricelulares, tá? Aí a gente vai ter depois as plantas, então reino Plantae, ou Plantae, é plante, como você quiser, em latim, faltei essa aula. Então, temos todos os vegetais que você conhece, né? Então, se você conhece um pepino, você sabe, eu deveria saber, os meus cachorros estão tudo enlouquecidos. Eu daqui a pouco vou ter que prendê-los. Mas, enfim, você sabe, eu deveria saber que pepino é uma parte de uma planta, de um pepineiro, certo? Mas, enfim, tudo isso é para dizer que existem vegetais que estão no grupo, então, né, no grupo, no reino plante, e que todos eles são pluricelulares, então tem mais de uma célula, por isso que as algas não estão aqui. Todos eles são autotróficos, então todos eles fazem fotossíntese. Então, eles são todos produtores nas cadeias alimentares, nos ecossistemas, imprescindíveis também. Sem eles, a gente não faz glicose e nenhum açúcar para estar em pé, funcionando, fazendo tudo que a gente faz, certo? A gente não produz, então a gente tem que comê-los ou comer quem come-os. Tá? Mais ou menos isso. E aí, a gente termina com o reino Animalia. Então, nós, inclusos, são todos animais, gente. Desde os mais primitivos, como as esponjas, até, que é o filo dos poríferos, e até lá os mamíferos, como nós, né? Então, a gente vai passar por esponja, cnidário, a gente vai falar em vermes, a gente vai falar em anelídeos, a gente vai falar em artrópodos, a gente vai falar em moluscos, a gente vai falar em equinodermos, peixes, répteis, anfíbios,
aves, mamíferos, essa galera toda, muito legal, ok? E vírus, professora? Vírus, para a maioria dos pesquisadores, tá? Vírus não é considerado ser vivo. Primeiro, porque ele não tem célula. Tem vídeo disso também, tá? Se vocês já furdarem aí meu canal. Mas, primeiro porque ele não tem célula, propriamente dita. Ele é um ser que parece mais uma nave espacial. É um ET, diriam alguns. Então, assim, ó, ele tem uma cápsula que parece uma nave espacial, uma cápsula proteica. Ele fica escondidinho lá dentro, porque ele é um DNA, ou um RNA, ou ambos, tá? Dentro daquilo lá. Ele fica naquilo. Aí, quando tudo conspira a seu favor, ele tá num ambiente legal, com comida, né? Não tem ameaça, não tem nada. Ele começa, então, a se manifestar. Isso acontece geralmente quando ele entra dentro de um organismo vivo e aí se apropria do maquinário todo das células desse organismo vivo. Então, por isso, ele é considerado um parasita intracelular, meu filho, tá? Então, ele é uma lombriga. Não é uma lombriga. Mas ele é como se fosse, tá? Só que vai entrar na sua célula. E não só no seu estômago ou no seu intestino. É hora trash agora. Tá? E aí ele vai para fabricar um monte de toxina, vai começar a se reproduzir pra caramba, vai arrebentar com a sua célula e vai se espalhar pelo seu corpo. Se o seu sistema imunológico for bom o suficiente para anular esse samba do crioulo doido que ele tá fazendo ali, maravilha. Senão você vai ficar dodói. E aí tomara que o dodói passe logo, porque tem alguns vírus bem agressivos que a gente tem que tomar bastante cuidado, que daí quando a gente falar só sobre vírus, a gente pode falar sobre isso também, tá? Acho que é isso, né? Acho que para a primeira aula de 7º ano tá bem bom. Até que o meu celular deu conta do recado. E acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês botem nos comentários. Eu acho meio estranho, porque eu nunca sei para onde eu olho a câmera do meu celular. Meu celular lá é novo. Eu sou meio descoordenada para essas coisas, meio vesga. Daí, então, se eu meio que envesgar, vocês não reparem. Tá bom? Acho que é isso, gente. Me perdi até aqui, mas eu acho que deu para falar de tudo. A gente falou de todos os reinos, o básico de todos os reinos. Agora o que a gente precisa fazer é falar reino por reino, todas as características direitinho. A gente vai ter quase o ano inteiro para falar nisso. Tá bom? Te cuida. Beijo.